Mas o que é tão importante quanto ter saúde em todos os campos da nossa vida? É exatamente isso que abordamos aqui, no Saúde Interior. O campo físico, o campo emocional, o mental e o energético. Meu nome é Patrícia Vilafanha, dentista e homeopata. O Saúde Interior está nas redes sociais e também no nosso site tvinterior.com.br. No programa de hoje, o nosso foco será urologia. E é para explorar esse tema, temos um convidado especial, o Dr. Fábio Patrício, médico urologista, acupunturista e reikiano, que trará insights valiosos sobre a saúde integral. E é com muita honra que recebemos aqui, no Saúde Interior, o Dr. Fábio Patrício. Seja muito bem-vindo, Dr. Fábio. Ok, Patrícia. Olá a todos. Muito obrigado pelo convite, feita pela produção, por você. É uma honra estar aqui falando sobre a área que eu mais adoro, que é falar sobre medicina, que é falar sobre saúde. A saúde, para nós, é o bem maior, mais valioso que Deus nos deu. E eu, como médico, me sinto honrado de ter essa autorização, essa possibilidade de estar ajudando as pessoas. E eu vou falar um pouquinho, então, bem pouco, assim, com relação à minha área, que é a urologia, e voltada também um pouco para uma área que pouco é explorada, que é com relação à energética, com relação aos campos vibracionais, tudo que está em volta da física que a gente conhece como a medicina tradicional. Então, eu quero falar um pouco da medicina alopática, medicina que se pratica nas faculdades, que a gente aprende na faculdade, mas eu quero falar um pouquinho também da medicina espiritual, que hoje nós temos que dar essa importância ao espírito. Perfeitamente. Doutor Fábio, começar a carreira de saúde já é por si só uma decisão que exige muita dedicação e paixão. O que o motivou a se tornar médico urologista? Primeiro, Patrícia, eu comecei para escolher a área de medicina, né? A medicina é a mais nobre das profissões. Eu não quero puxar tanta sardinha para o meu lado, mas a partir do momento que você escolhe uma área na medicina, você tem que estar ciente que você vai abrir mão de algumas coisas, de alguns prazeres, de algumas regalias na sua vida em favor do próximo. Então, a pessoa se forma, aprende, tem que estudar bastante, são 6 anos de estudo, né? Estudo aprofundado, onde você vai ver cada área, e você vai ter a possibilidade de entrar em contato com várias áreas, né? E na ocasião, quando eu fiz o meu curso de graduação, eu me peguei muito na área de medicina, cirurgia. Então, eu comecei a frequentar o centro cirúrgico já muito cedo, já fui tendo contato com cirurgia, e eu vi que a área cirúrgica era uma área que me interessava. Comecei a fazer monitorias de cirurgia, ensinava os mais novos os instrumentos cirúrgicos. Então, eu fui construindo a minha carreira cirúrgica já na graduação. Então, eu terminei minha graduação, fui fazer uma especialização em cirurgia. Só que você não entra direto numa especialização de urologia, de uma cirurgia vascular. Você vai primeiro fazer uma cirurgia geral. Então, você se gradua em cirurgia geral, vê todas as áreas cirúrgicas uma por uma, e nesse ponto você escolhe. Eu escolhi pela urologia. Então, eu me formei em 99, e desde lá eu sou urologista, com muito prazer, né? E eu sou formado na PUC de São Paulo, fui pós-graduado em cirurgia geral lá no Hospital do Mandaqui, em São Paulo, e em urologia pela PUC de Campinas. Então, foram 6 anos de formação acadêmica em medicina e mais 5 anos em formação cirúrgica. E comecei a trabalhar em Campinas, na ocasião, no Hospital Mário Gatti, que me abriu as portas.
Logo depois eu tive a oportunidade de vir trabalhar em Americana e aqui fiquei. Vim para Americana em 2000. E eu me encantei muito com a cidade, me encantei muito com o povo daqui, americanense, o barbarense, e acabei ficando. Constituí família aqui mesmo, meu consultório começou aqui e hoje trabalho aqui, só vivo aqui. Muito bem. E como você decidiu complementar sua prática médica nas especialidades em acupuntura e também no Reiki? Então, Patrícia, eu tive a oportunidade durante meu curso de urologia, eu conheci alguns colegas acupunturistas, não voltados para a urologia naquela ocasião, mas faziam acupuntura no intuito de cuidar de dores articulares, dores osteoarticulares. Então eu tive a oportunidade de conhecer o curso. Falei, olha, vai lá, conhece o curso. Vai lá, vê o que você acha. Eu comecei a ver material, tudo. E eu descobri um curso em São Paulo, lá na USP, que era um curso completo de acupuntura. Eu conheci mais 2 amigos que eram que também moravam em Campinas nessa ocasião e falou, vamos lá, toda quinta-feira a gente vai para lá fazer o curso. Quer fazer? Falei, vamos. Foi um ano indo para São Paulo, aprendendo a teoria, fazendo a prática na parte da manhã e da tarde. Então eu fui conhecendo e fui me encantando com a acupuntura. É uma área que mexe muito com a energia da pessoa, mexe muito com a circulação de energia. E eu sou muito encantado com história, entendeu? Como que era cuidar de uma pessoa naquela ocasião, há 2.000, há 3.000 anos atrás. O acesso que você tinha à pessoa, o respeito que você tinha para aquele paciente. Sim. Como que você poderia abordar aquela pessoa. Isso tudo, a observação com relação ao que aquela pessoa apresentava. Eu não tinha raio-x naquela ocasião, na China antiga, no Vietnã. Não existia. Se observava os sintomas. Só podiam se tocar as pessoas. Você não poderia examinar a pessoa. Não podia palpar uma pessoa. Você não poderia despir a pessoa. Então você tinha que ter todo um critério de observação. E se curava. Então isso foi me encantando. Eu fui fazendo. E acabei me complementando com isso. Uhum. Vamos fazer uma breve pausa e já voltamos. Não sai daí, não. Quarenta 41% da população brasileira vive distribuída pelo interior do país, segundo dados trazidos pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E por este motivo, nós estamos criando uma nova emissora de televisão, a TVIN, de interior, de interessante, de informação, que você estará acompanhando a partir do dia 3 de fevereiro, através de todos os nossos canais, no Facebook, Instagram, TikTok, Uai, YouTube. Basta buscar pelo nosso @, que é o TV Interior Play. E também poderá nos assistir através do site tvinterior.com.br, pelo portal emnoticia.com.br. A partir de segunda-feira, dia 3 de fevereiro, você terá muita notícia, muita informação, cultura e conhecimento. No Colégio Ideal, o aprendizado vai além da sala de aula. Contamos com uma estrutura totalmente preparada para guiar seus filhos no caminho para o futuro, com uma educação completa que valoriza a cultura, a ciência e o esporte. Venha fazer parte dessa história você também. Colégio Ideal, aqui seu filho aprende de verdade.
todos ligados na TV Interior. Eu sou o apresentador e jornalista George Roberts, radicado em Nova York, nos Estados Unidos, e agora em parceria com a TV Interior, trazendo o programa George Roberts Talks, entrevistando personalidades de sucesso e que possuem uma trajetória belíssima e são fontes de inspiração. Estarei com você de segunda a sexta às 20 horas. Não percam! Espero por vocês. Voltamos com o programa Saúde Interior. Hoje estamos conversando com o Dr. Fábio Patrício, urologista, acupunturista e reikiano. E eu quero lembrar a você que nosso programa está sendo transmitido para todo o Brasil através das nossas mídias sociais e também pelo portal noticia.com.br, além do site tvinterior.com.br. Dr. Fábio, no primeiro bloco nós falamos sobre a trajetória profissional. Agora vamos abordar mais sobre a especialidade médica na urologia. E eu começo perguntando: o que é exatamente urologia e quais são as áreas do corpo que a urologia abrange? E Patrícia, urologia, a especialidade da disciplina urologia, ela está voltada ao sistema urinário e sistema genital. O sistema urinário, tanto masculino quanto feminino, então a gente vai estudar o rim lá de cima, passando pelos canais da urina até a bexiga lá embaixo. Além do sistema urinário, que tanto no homem quanto na mulher, isso não existe assim, então, nós cuidamos também da parte da genitália masculina, né? Então, com relação à próstata, com relação ao pênis, com relação aos testículos, também faz parte da urologia. Então, é importante a gente ter o que é, onde começa a atuação do urologista? Desde o rim até a parte dos genitais externos do homem. Né? Muito bem. Existe um momento ideal para começar a consultar com um urologista? E eu complemento essa pergunta com mais uma. Qual a idade ideal para começar a fazer um exame de prevenção? Patrícia, olha, eu tenho uma forma particular de pensar com relação a isso, sabe? Como que é a nossa cultura hoje? Hoje, nossos filhos menores, seus 10, 8 anos de idade, nós levamos sempre ao pediatra nas suas consultas, certo? Mas, por exemplo, vamos ver a menina. A menina, depois dos seus 12, 13, 14 anos, você deixa de levar no pediatra para levar no ginecologista. Sim. E o menino? Verdade. O menino, o moleque de rua, não, deixa ele, vai brincar, vai fazer... Mas quem olha para o menino? A menina é vista pelo ginecologista, seus 13, 14, 15 anos, já começa as suas prevenções. O menino não. Quem conversa com o menino? A família, o pai conversa, mas nem sempre o pai está presente, né? Então, do meu ponto de vista, o que eu vejo é que o menino já deve ter, não ele, os pais, já incutir na cabeça dos meninos que lá pelos seus 18, 19 anos, comecem a procurar o urologista. Ah, mas poxa vida, 18, 19 anos é cedo? Não. A vida sexual hoje já está começando para o menino. Mas o que os meninos precisam saber? O que hoje está em voga e está voltando, ou sempre esteve e não se noticiava tanto? Vou falar das doenças sexualmente transmissíveis. Elas estão acontecendo. Entendeu? E dentre elas, a infecção infecta o menino e o menino transmite para a menina. Então, é preciso que eles entendam o que é uma doença venérea, como se prevenir, como se colocar um preservativo. Pouco se fala. Quem tem menino em casa, seus 15, 16 anos de idade, eles já não se trocam mais na sua frente. Eles não se trocam, eles têm vergonha de mostrar a genitália. Então,
nessa hora, seria interessante já começar a levar no urologista, porque lá eles não vão ter vergonha. Sim. E às vezes até dúvidas com relação ao desenvolvimento do pênis, com relação ao desenvolvimento do testículo. E também porque ele fica inibido de voltar ao pediatra também, né? Sem Nessa dúvida. idade. Nessa faixa etária, 16 a 18, 19 anos, é uma faixa etária importante. Sim. Outra coisa que aparece é com os problemas no testículo. O testículo está se desenvolvendo, ele passou pela sua fase do início da puberdade. Ali podem ter alterações no testículo que ele não mostra. Ele não tem esse hábito. Ou vergonha. Ou vergonha. Então, tem uma série de coisas que vale a pena já a gente começar a incutir na cabeça que o médico urologista, ele é o médico que já deve ter o rótulo de médico do homem. Sim. Como o ginecologista é o médico da mulher, eu não discuto isso, mas o urologista é interessante que nós, a sociedade, tem esse hábito, comece a cultivar esse hábito de levá-los, porque é a confiança que você pode adquirir. Às vezes é um exame físico, você encontra, por exemplo, uma varicocele, Sim. você encontra, de repente, até algo um pouquinho mais acima. Às vezes pode ter um tumor de testículo que só se pega palpando, examinando. Entendi. Perfeito. Quais são os hábitos do dia a dia que ajudam a prevenir os problemas urológicos? Existem doenças urológicas que afetam mais os jovens do que os idosos? Vamos falar um pouquinho, vamos começar dos jovens para a gente poder chegar lá na frente. Os jovens hoje estão expostos hoje devido às nossas mudanças culturais, né? Uhum. Ao abandono um pouco dos cuidados do método de barreira. Na nossa época, nos anos 80, 90, com o advindo da AIDS, nossa senhora, todo mundo tinha um medo. Era muito falado. Era muito falado, era a propagação, olha, cuidado, use preservativos, né? Eu lembro do meu pai falando, minha mãe falando, toma cuidado. Eu tive a oportunidade na minha graduação, conhecer uma enfermaria, naquela época, não se sabia muito do HIV, né, da AIDS, então se internava muito. Uhum. Não tinha muita cura para isso, então, enfermarias lotadas com pacientes com HIV, uma situação muito ruim. Então a gente foi criado com esse medo. Mas essa geração que veio depois da gente não conheceu tanto o que é o HIV, não conheceu o que era o terror que a gente tinha de ter uma relação desprotegida. Né? Então, hoje o HIV é uma doença crônica. Hoje você não vai morrer do HIV. Morre ainda, tá? É que é muito mascarado, né? Mas, então, o que a gente tem que ter é a orientação, de voltar essa orientação. Porque o HIV é uma doença mais crônica, morre. Mas hoje em dia, a sífilis voltou. O HPV, que é o condiloma culminado, que é uma doença que é responsável pelo câncer de colo de útero das meninas num alto grau. Então, não se tem esse cuidado. Então, as doenças que hoje acometem mais os jovens do que os idosos, por uma questão de faixa etária, por uma questão cultural, são as doenças sexualmente transmissíveis. Sim. Né? Já os idosos, depois dos seus 50, 60 anos, eles já começam a entrar numa faixa etária mais sugestiva, pela própria idade, do câncer de próstata. Então, a prevenção para o aparecimento do tumor em seus graus mais avançados, a prevenção do câncer de próstata não previne a pessoa ter câncer, mas ela encontra um tumor numa fase inicial com uma taxa de cura acima de 90%. Então, é nesse sentido da prevenção, uma palavra meio mal colocada, mas ela tem o seu sentido, tem o seu significado, no intuito de esclarecer a população, eu não falo só masculina, como feminina também, da prevenção do câncer de próstata, da procura, do rastreamento, que é a palavra mais correta. E os hábitos do dia a dia
para prevenir doenças urológicas? O que podemos fazer, tanto homem quanto mulher? A primeira coisa, do meu ponto de vista, e quem tem seus filhos aí que começam com uma vida sexual ativa, primeiro é sentar para uma conversa. Explicar como que está o mundo hoje em dia. A promiscuidade hoje acontece. Você vai numa festinha, vai no rolê, tá lá as menininhas, tá lá ele lá todo bonitão, se encanta e vai, às vezes, vai ter uma relação desprotegida. Sim. Daí ele já é o risco de se pegar alguma coisa, né? Então cabe a gente orientar. Poxa vida, mas eu não... Às vezes o pai fala, não tenho condições, eu não me sinto preparado, ou eu não tenho capacidade. Leva ele no médico, eu vou falar exatamente sobre isso. Sim. Sobre tudo isso. Então, orientar os jovens, a gente precisa de conversar. A gente precisa deixar o telefone celular do lado um pouquinho e voltar a ter uma conversa com eles. Eles sentem isso. A partir do momento que você olha no olho deles e fala, olha, vamos falar um pouco da sua saúde, como deve ser, deixa o celular, porque eles têm todas as informações no celular, mas nem sempre é a informação correta. Sim. Nem sempre tudo aquilo que está no Google é o correto. Sim. Né? Doutor Fábio, a entrevista está sendo muito enriquecedora, mas vamos ter que fazer uma breve pausa e já voltamos. 41% da população brasileira vive distribuída pelo interior do país, segundo dados trazidos pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E por esse motivo, nós estamos criando uma nova emissora de televisão, a TV IN de interior, de interessante, de informação, que você estará acompanhando a partir do dia 3 de fevereiro, através de todos os nossos canais, Facebook, Instagram, TikTok, Uai, YouTube. Basta buscar pelo nosso @, que é o TV Interior Play. E também poderá nos assistir através do site tvinterior.com.br, pelo portal emnoticia.com.br. A partir de segunda-feira, dia 3 de fevereiro, você terá muita notícia, muita informação, cultura e conhecimento. No Colégio Ideal, o aprendizado vai além da sala de aula. Contamos com uma estrutura totalmente preparada para guiar seus filhos no caminho para o futuro, com uma educação completa que valoriza a cultura, a ciência e o esporte. Venha fazer parte dessa história você também. Colégio Ideal, aqui seu filho aprende de verdade. Olá, todos ligados na TV Interior. Eu sou o apresentador e jornalista George Roberts, radicado em Nova York, nos Estados Unidos, e agora em parceria com a TV Interior, trazendo o programa George Roberts Talks, entrevistando personalidades de sucesso e que possuem uma trajetória belíssima e são fontes de inspiração. Estarei com você de segunda a sexta, às 20 horas. Não percam! Espero por vocês. Voltamos com o programa Saúde Interior.
Hoje estamos conversando com o Dr. Fábio Patrício, urologista, acupunturista e reikiano. Mas antes de prosseguirmos, quero dizer que se você perdeu alguma parte do nosso programa ou deseja assisti-lo novamente, você pode assistir o Saúde Interior através das nossas mídias sociais, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok ou Quai, através do nosso @TV Interior Play. Não se esqueça de nos seguir e deixar o seu comentário e também compartilhar com todos os seus amigos. Retomando agora a nossa entrevista, vamos abordar as doenças urológicas. Doutor Fábio, é verdade que segurar a urina por muito tempo pode causar problemas? Patrícia, é uma coisa importante a gente entender que os nossos hábitos têm que ser saudáveis. A gente tem que procurar orientar a população para que os hábitos sejam saudáveis. Eu não recomendo realmente que as pessoas segurem muito xixi, não. Eu vejo isso acontecer no nosso dia a dia aí, né? As pessoas com seus trabalhos, né? Fica o dia inteiro sem fazer xixi, fica segurando, perde a vontade. Tem algumas doenças, principalmente infecções urinárias. Sim. A gente observa muito pessoas que têm infecção, porque primeiro, não toma água, porque eles sabem que a bexiga vai encher. Segundo, que fica a urina ali, e a urina, ela tem propensão, quando a urina fica muito tempo parada, a atingir bactérias patológicas. Então, segurar a urina, sim. Eu recomendo que não faça. E a cor da urina? A cor da urina, ela tem uma característica importante e a gente tem que observar isso. A cor da urina tem que mudar durante o dia. Né? Então, de acordo com o nosso horário, nossa programação, ela modifica a cor. Entendeu? Ela nem sempre ela tem a mesma cor o dia todo. Quando ela tem a mesma cor, principalmente uma cor escura, sempre, aí é doença. Mas se ela tem uma urina escura, sem arder, e de repente mais tarde ela vai ter uma urina clarinha, e assim vai variando o dia, isso é fisiológico. Perfeito. Isso é fisiológico. Agora, aquela urina escura, que ela é frequente, muita queimação para urinar, uma frequência absurda, tipo de hora em hora no banheiro, você está perante uma grande chance de ter uma infecção urinária. Então, isso já são sinais de uma infecção urinária. Sim. Muito bem. E as pedras nos rins? O que causa pedra renal? A pedra no rim, a principal causa da formação das pedras, tem vários tipos de pedra no rim, né? Então, vale a pena a gente entender que alguns tipos de pedra está relacionado, por exemplo, ao nosso metabolismo. E eu vou explicar uma da principal, que é os cálculos renais de origem de ácido úrico. Então, a ingesta de ácido úrico em excesso pode formar pedra. Então, tem uma causa de formação de pedra alimentar. Outra causa também que nos leva à formação de pedra no rim é ingesta excessiva de sódio. O sódio, ele chega na nossa circulação de uma forma dos alimentos. Então, o alimento com muito teor de sódio, o nosso corpo absorve esse sódio, só que ele tem que jogar para fora. Então, o que ele faz? Esse excesso de sódio, ele vai para os rins. E junto desse sódio, uma molécula de cálcio, uma molécula, por exemplo, de fosfato, é levado junto. Então, a formação de pedra, por alguns tipos de cristais, são causados por excesso de sódio. Então, a dieta é um fator muito importante no cuidado da pessoa que tem propensão a ter pedra. Mas tem um componente genético? Tem. Tem pessoas de famílias que têm mais propensão a ter pedra. A mãe, o pai tem, então eu posso ter? Pode ter sim. Isso eu falo para os pacientes. Mas como que eu faço? Procure ter cuidados com a sua alimentação, com a sua dieta, com a sua hidratação. O maior amigo do rim é a água. Falando em água, qual é a quantidade exata
ou aproximadamente que devemos tomar? O certo é a gente tomar 30 ml por quilo de peso. 30 ml por quilo. Por quilo que nós pesamos. Essa é uma quantidade científica, mas ninguém vai ficar vendo isso, né? Normalmente a gente indica que se tome em torno de 2,5 litros a 3 litros de água diariamente. Isso nas 24 horas. Água. Conta se a pessoa tomou um café, um chá, um suco, isso não entra nessa conta. Não entra nessa conta. É água. É água. A nossa necessidade é de água, né? Então vamos tomar água. Ah, mas por exemplo, se eu tomar 10 litros de água, tá certo? Não. Também o excesso faz mal. Então tem gente que fala, doutor, eu tomo 6 litros de água. Tá errado. Tá errado, porque o excesso de água também faz mal. Sim. 6, 7 litros você dilui, você perde sais minerais que você precisa. Se, por exemplo, você precisa de sódio, você toma tanta água, esse sódio vai embora, vai fazer falta, você começa a ter problema de edema cerebral, edema de pulmão, e tem um problema sério de saúde por conta disso. Então, é importante a pessoa ter essa ideia, esse controle de quanto que bebe. Meu Deus. Né? Doutor Fábio, agora vamos entrar num tema delicado, mas muito importante. Problemas de ereção podem estar ligados às questões urológicas e como identificá-los? Falar de disfunção erétil, de impotência sexual, é um tema vasto, é um tema importante, né? Hoje, muito prevalente no consultório, muita gente tem, a procura é imensa, né? Hoje a internet interfere, né? Interfere no intuito de mostrar propagandas enganosas com relação à potência sexual. Hoje existem clínicas voltadas para o tratamento de impotência sexual, né? Mas as questões urológicas relacionadas à impotência sexual é minoria hoje. Existem questões que mexem com a impotência sexual de grande vulto, que às vezes as pessoas meio que deixam de lado. Então, questões urológicas, tem umas questões que levam à impotência? Sim, mas são mínimas. São questões mais particulares, mais reservadas. Só que a gente olha aquilo que é reservado, mas esquece do bolo maior que está na nossa frente e a gente não enxerga. Ou enxerga e finge que não está lá. Né? Que são as nossas doenças metabólicas, né? Nosso diabetes que está bombando aí. Mais alguma para dar exemplo? Poxa, o diabetes hoje é o principal fator, porque o diabetes é uma doença crônica, né? Não sei se você quer que a gente pode até falar um pouco do diabetes, mas é uma doença crônica que, se não tratada, ela vai levar a lesões relacionadas à impotência sexual. Mexe com a circulação, mexe com os nervos, tudo levando à impotência sexual. E hoje, o que é que a gente vê hoje? O aumento do diabetes hoje como sendo algo... eu tenho diabetes, mas eu tomo os remédios lá, eu vou tomar meus remédios. Quase você normal, está vendo? né? É como se fosse algo normal. Mas peraí, mas o que você vai fazer para não chegar nesse ponto? Não, se eu chegar, eu tomo um remédio. Então, o diabetes é a principal causa, tá? A gente vê isso. Mas não é só o diabetes. A gente tem que pensar também nas doenças de origem da gordura, dos lipídios. Então, colesterol alto, triglicérides alto, né? São fatores do metabolismo da nossa gordura que também levam. Um sangue que circula com dificuldade, um sangue um pouco mais gorduroso, um pouco mais denso, você imagina que para passar pelo pênis, ele passa com uma certa dificuldade, ele passa num volume menor. E o fenômeno da ereção é puramente circulatório. Se o pênis não se encher de sangue na quantidade adequada, a pessoa não vai ter uma ereção. Entendi. E essas são as causas orgânicas. E outra também filão grande e importante é a parte emocional. Então, o estresse, exatamente, isso a gente vai falar um pouquinho lá na frente. É importante como que nós estamos vivendo, como que é o nosso relacionamento com a nossa parceira,
Uhum. Como é que está sendo a aceitação do nosso dia a dia, do nosso contato? Como que vai ser a minha aceitação, que o meu ritmo sexual, ele diminui um pouco. Mas será que é só para ter uma relação sexual, para ter o carinho, para dar carinho para sua parceira, é necessário ter só penetração e virar as costas? Então, a gente procura conversar sobre isso no consultório. Né? Como é que está sendo a sua vida? Como é que é a sua vida sexual? Como que é o seu relacionamento com a sua parceira? Será que ela está aceitando essa forma de você querer tomar medicações, querer ter uma ereção a toda força? Será que uma adaptação de um dia a dia você consegue? Entendeu? E você vai numa clínica de tratamento de impotência sexual que tem aí, a pessoa vai lá e tuxa remédio. Aí a mulher já não está naquele ritmo mais. E o cara se acha o bambambam. E o que acontece? Já aí mistura aquele campo físico com o mental, emocional, e não leva em consideração que realmente é importante e a origem de todo esse problema. Exatamente. Muito bem. Chegou a hora de darmos uma breve pausa, mas voltamos logo. Mas, no último bloco do nosso programa, não saia daí. – 41% da população brasileira vive distribuída pelo interior do país, segundo dados trazidos pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E por esse motivo, nós estamos criando uma nova emissora de televisão, a TV IN de interior, de interessante, de informação, que você estará acompanhando a partir do dia 3 de fevereiro, através de todos os nossos canais, Facebook, Instagram, TikTok, Uai, YouTube. Basta buscar pelo nosso arroba, que é o TV Interior Play. E também poderá nos assistir através do site tvinterior.com.br, pelo portal emnoticia.com.br. A partir de segunda-feira, dia 3 de fevereiro, você terá muita notícia, muita informação, cultura e conhecimento. No Colégio Ideal, o aprendizado vai além da sala de aula. Contamos com uma estrutura totalmente preparada para guiar seus filhos no caminho para o futuro, com uma educação completa que valoriza a cultura, a ciência e o esporte. Venha fazer parte dessa história você também. Colégio Ideal, aqui seu filho aprende de verdade. Olá, todos ligados na TV Interior. Eu sou o apresentador e jornalista George Roberts, radicado em Nova York, nos Estados Unidos, e agora em parceria com a TV Interior, trazendo o programa George Roberts Talks, entrevistando personalidades de sucesso e que possuem uma trajetória belíssima e são fontes de inspiração. Estarei com você de segunda a sexta, às 20 horas. Não percam! Espero por vocês.
agora com o último bloco do programa Saúde Interior. Neste bloco, vamos continuar a falar sobre saúde sexual. Doutor Fábio, quais são as principais causas de infertilidade ligadas às doenças urológicas em homem e também em mulheres? Uma das causas de infertilidade que a gente vê acontecer, e aconteceu nessa última pandemia, é que mostrou, alguns trabalhos mostrando o vírus do Covid no sêmen de homens inférteis. Então, tem algumas viroses que podem ter penetração a nível do sêmen. Tudo que modifica o sêmen no volume pode gerar infertilidade do lado masculino, tá? Então, algumas doenças infecciosas podem levar, sim, à infertilidade. Então, por exemplo, a gente falou um pouco sobre as doenças sexualmente transmissíveis, elas podem levar à infertilidade. Ah, mas qual delas é mais comum? Gonorreia. Gonorreia, a presença do gonococo, da bactéria, pode levar à infertilidade, né? Outra causa também de infertilidade, tirando essas doenças sexualmente transmissíveis que a gente falou, né, das doenças infecciosas, pode ser, por exemplo, a ausência dos testículos na posição correta no nascimento. Isso acontece. Muita criança, às vezes, o testículo está fora da posição, e quando o testículo ele está fora de onde ele deveria estar, ele sofre. Ele sofre, não desenvolve, e justamente aparece nos casos de infertilidade por uma questão de ausência de testículo na posição correta. O testículo é algo muito sensível, ele não pode ficar na mesma temperatura corporal, por isso que existe a anatomia bolsa, o testículo fica fora da posição correta, ele causa infertilidade, ele tem a posição certinha para ele ficar. Outra causa de infertilidade, que a gente tem que levar em consideração, o adulto jovem, são os tumores de testículo, que aparecem com uma certa frequência na população logo após a puberdade, né? Outra causa também, e isso já numa população um pouquinho mais adulta, e hoje eu estou vendo com uma certa frequência, que é o uso de anabolizante nas academias, no dia a dia. Muitas pessoas chegam, têm essa ambição de ter um corpo escultural, ter um corpo mais musculoso, e hoje a testosterona é o hormônio em voga hoje, né? Então tem inúmeros artigos, nem sempre de boa qualidade, mostrando que a testosterona é o hormônio da virilidade, o hormônio masculino, que todo homem ganha massa muscular, ganha potência sexual, tem uma melhora no seu desempenho no trabalho, com relação ao uso do anabolizante exógeno, de fora. Então, uma das principais causas hoje de infertilidade no homem é o uso de anabolizante. E nas mulheres? Nas mulheres, tudo que pode estar relacionado às doenças sexualmente transmissíveis delas. Então, a gonorreia é uma delas, o HPV, né, que modifica toda a estrutura do colo uterino. Então, a endometriose é um dos casos de infertilidade. Então, o fator feminino é um pouco mais distante da minha área. Mas também tem alguns fatores que é mais considerado também. Entrando no HPV, as meninas estão tomando as vacinas. Sim. E os meninos? Os meninos também. Hoje existe uma política de vacinação, né? De que possa ser oferecido para os meninos, para as meninas, que ainda não tenham tido contato sexual. Isso é importante, para que elas possam adquirir uma certa imunidade para a gama de vírus que representam a doença condiloma, né? Só que são muitos subtipos do HPV. Então, 17 ou 18 subtipos. É muito difícil a gente conseguir adquirir uma vacina que
que cubra todos os subtipos de vírus. Então você consegue cobrir os mais comuns que aparecem na doença, mas você não consegue ter uma vacina 100% eficaz para todo tipo de vírus. Então os cuidados continuam, além da vacinação, a proteção. A prevenção e a educação, né? E A orientação é muito importante. Exatamente. Doutor Fábio, é muito comum, tanto para homens quanto para mulheres, chegarmos em um determinado ponto da vida e o corpo começar a envelhecer. Com isso, trazer consequências dessa fase da vida. E tem homens que não sabem, ou talvez nunca ouviram falar sobre a menopausa masculina. Podemos dizer assim, o que é andropausa e ela como afeta os homens? Então, Patrícia, andropausa é um termo errado. É um termo andropausa, você não deixa de uma hora para outra de produzir os hormônios masculinos, né? Tanto os precursores da testosterona quanto a testosterona em si. Você não deixa de uma hora para outra de ser produtor. O homem produz testosterona até o último dia de vida. O que acontece é a diminuição da produção de testosterona, uma questão do próprio envelhecimento, né? Existe a gente trocou o termo andropausa para um termo muito mais eficiente e mais atual, que chama distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. O que é isso? É a diminuição da testosterona traz alguns fatores para os homens, né, de complicações, não pela ausência, mas sim pela diminuição. Entendi. Então, o andropausa é um termo que ele é errado. Mas é importante a gente entender que algumas coisas, com o passar dos anos, a nossa testosterona tende a cair. Isso não sou só eu. Todos os homens vão ter uma diminuição da testosterona. Ah, mas como que nós vamos lidar com isso? Todo homem tem que fazer reposição de hormônio? Porque todo mundo vai ter testosterona baixa? Sim. Toda a testosterona vai cair. Mas nem é por isso que tem que dar testosterona para todo mundo. Então eu tenho que pesar numa balança. Como é que é a sua vida sexual? Como que é a sua vida do trabalho? Como que é a sua cognição? Então a gente tem que primar pelo bom envelhecimento do homem. Todos nós vamos envelhecer. A única verdade é que nós vamos morrer um dia. Mas como que vai ser esse envelhecimento? Tem que ser saudável. A testosterona é boa para a musculatura, é boa para a articulação, é boa para a saúde dos ossos. Então, a testosterona deve ser aplicada para todo mundo? Não, mas ela tem, quando bem indicada, ela tem os benefícios muito bons. Entendi. Então, quando a pessoa vem e nos procura, a gente tem que ter esse cuidado de balancear e saber, esse aqui é um candidato para o uso da reposição, do uso da testosterona anabolizante, que deixa de ser anabolizante, porque a minha intenção não é que ele crie músculo, eu quero que ele conserve os músculos que ele tem. Eu quero que ele mantenha a massa óssea, a massa muscular. É importante nós termos. Nós temos a tendência de perder músculo conforme a idade chega. Mas eu tenho que dosar e saber como que ele vai ter uma qualidade de vida melhor. Vai ter uma saúde sexual um pouco melhor. Tem que ter esse jogo, tem que ter esse cuidado. Tem que ponderar a sua saúde física, a sua saúde mental, para que a pessoa possa ter o benefício de algo bem prescrito. Sim. Entendeu? Muito bem. Sobre câncer de próstata, quais são os primeiros sinais, os primeiros sintomas e quais são os tratamentos mais modernos? Poxa, Patrícia. Primeiro que o câncer de próstata é a segunda causa de câncer, né? Hoje no mundo, né? O câncer masculino hoje, o segundo mais comum, né? Ele ainda tem uma certa prevalência e hoje a gente lida com muita estatística e sabe que em torno de 72 mil casos de câncer de próstata no país, né? A gente só perde para o câncer de pele. Então o câncer de próstata é um câncer hoje muito prevalente na população.
não só na população do Brasil, quanto na população dos Estados Unidos, na Europa, os números não diferem tanto. Então, cabe ao urologista passar essa informação de que o homem deve procurar, depois de uma certa idade, eu falo isso a partir dos 45 anos, procurar já um urologista visando o rastreamento, o exame de próstata. Né? Então, o exame de próstata, quando o paciente vai lá, ele vai fazer o exame de próstata, fica meio ressabiado, porque é um exame meio, né, meio desconfortável, meio, né, muita piadinha, muito, né? Vou dar flor pro médico, vou levar flor, levar bombom, levar seja o que for. A gente se diverte um pouco com isso, né? Doutor, vou entrar armado. Eu falei, não precisa nada disso, vamos fazer o exame, né? E de boa, quebrar um pouquinho esse gelo. E o exame principal, eu falo principal, guardem bem essa mensagem quem estiver nos assistindo, que o toque retal é um exame primordial. E o toque retal é feito pelo canal do ânus e é um exame de uma sensibilidade absurda. Então, um toque que dura em torno, hoje o exame dura em torno de 10 a 15 segundos, o toque retal. Mas é um exame com uma sensibilidade muito grande, você consegue descobrir que a próstata tem alguma alteração, às vezes só pelo toque. Nenhum outro exame vai mostrar isso. Uhum. Então, a pessoa vai, faz o exame de próstata, faz o toque, e logo depois do toque, ele vai fazer um exame de sangue, que a gente chama de antígeno prostático específico, que é um exame de sangue extremamente comum, onde a pessoa vai fazer o exame nos trazer e um toque mais um PSA, a gente tem essa combinação para dar um sentido para o paciente. Fala, olha, você tem isso, sua próstata é normal, seu PSA é normal, tudo, para que ele tenha um segmento. Fala, poxa vida, eu vou fazer o exame de próstata, não preciso voltar mais? Não. Aquilo é um retrato. O exame de próstata, quando a pessoa vai, ele tem um retrato daquilo que ele está naquele momento. É importante que ele faça o seu segmento com o seu urologista anualmente, ou semestralmente, aí de acordo com cada um. Mas é importante que ele vá e procure, sim, o seu médico. Porque quando você faz o exame de próstata, a taxa de cura é muito grande. E vou dizer outra coisa para você, Patrícia. Qual que é o exame, qual que é o câncer hoje que tem um acesso tão grande através de um exame físico que dura em torno de 15 segundos, com um exame de sangue com uma assertiva tão grande, com uma chance tão relacionado à próstata como chama-se o PSA. Nenhuma molécula no corpo, qualquer tipo de câncer que você vá procurar, um câncer de pulmão, um câncer de pâncreas, no câncer de próstata, o PSA é tão ligado à próstata que nenhum outro hormônio que você vai fazer na sua circulação vai ter uma relação com isso. Sim. Então, olha só como são as coisas. É um câncer mais prevalente hoje do corpo, tirando o câncer de pele, mas nós temos informações, nós temos todas as informações que a gente pode ter através de exames mais simples. Então, isso nos dá um gás, nos dá um ânimo o rastreamento, a procura, o cuidado com o homem nos traz um cuidado muito melhor. Porque nós temos essas ferramentas hoje. Muito bem. E outra coisa, quando você descobre um câncer inicial, o câncer que está ali só localizado na próstata, a chance de cura dele é mais de 90%. Então, quando o indivíduo vai lá, faz seus exames anualmente e vai fazendo tudo direitinho, a gente descobre um câncer na fase inicial, cara, é o melhor dos mundos, porque a gente tem que dar essa notícia, é um baque para a pessoa. Sim. Mas, ao mesmo tempo que a gente dá esse baque, a gente mostra que a chance de cura dele é acima de 90%. Muito alto. E isso é a chance de cura é muito alta. E hoje nós temos uma gama de tratamentos que a gente pode lançar mão. Hoje a cirurgia, ela se refinou tanto nos cuidados de retirada da próstata, que você consegue fazer uma cirurgia praticamente isenta de riscos colaterais. Olha só. Numa velocidade, num tempo cirúrgico muito mais curto do que era antigamente. Na década de 80 não existia PSA, Patrícia. Eu vou fazer um parênteses aqui que é legal essa história. Por favor. Não existia PSA. Poxa vida.
Então, não existia nada não tinha como rastrear isso. Uhum. Década de 80, então, o que acontecia? Se descobriu o câncer numa fase tardia. Então, quem é daquela época, quem viu lá atrás, viu o que era o drama da pessoa ter um câncer de próstata, já com paralisia das pernas, né? Com dificuldade respiratória, com metástase na coluna. Então, o tumor já tinha se espalhado, já perdeu a chance de cura. Então, era um fim muito ruim. Sim. Era muito ruim. Então, com o advento, com a chegada desse exame de sangue, o PSA, a medicina, a urologia teve uma reviravolta muito grande. Uhum. E a técnica cirúrgica foi se refinando, cada dia mais, cada vez mais. Hoje nós temos cirurgia robótica, que é uma cirurgia maravilhosa, uma cirurgia de uma hora e pouco, o robô assiste o cirurgião a fazer. Sim. Então, a cirurgia, você adquire um refinamento técnico muito maior do que você tinha antes. Refinamento, precisão, e Precisão. não tem que ter preconceito nenhum. Exatamente. Muito bem. E para encerrarmos, qual a mensagem que o senhor gostaria de deixar? Primeiro, mais uma vez, agradecer a vocês aí por me receber aqui para falar de um assunto tão legal, que é falar sobre saúde, né? Sobre o que a gente pode ajudar. Nossa missão é essa, né? Uhum. Lá atrás a gente tem que aprender a isso. Ser médico é servir. Nós estamos aqui com uma missão de servir, né? Então, o que eu quero a mensagem principal que eu quero levar aqui, eu falei de muitas coisas técnicas, muitas coisas, muito bate-papo, nós falamos de alguma coisa importante, mas o que eu quero que vocês levem daqui, das minhas palavras, é: cuidem-se, escutem seus filhos, interajam mais com eles, sejam sempre o porto seguro deles, cuidem deles. Tudo que eles mais buscam hoje, a juventude é muito carente de pais. A gente não pode delegar a educação deles para outros. Se a gente não educa, o mundo vai educar. Então, tudo que eu falei é técnica, tudo aquilo a gente fala perante o seu profissional, ele vai falar. Mas cuidem dos seus filhos, cuidem dos seus idosos, dos seus pais, cuidem da saúde como um todo. E a saúde não é só cuidar da remédio, não. É dar carinho, é dar atenção, é dar amor, é dar atenção. Sim. Só isso. Isso ajuda muito. E só isso é muito. É bastante. E é fundamental. E assim encerramos mais um programa Saúde Interior. Sempre com informações valiosas para cuidar de você. Cuidar da sua saúde é um ato de amor próprio e é a base para uma vida equilibrada. E lembre-se, o importante é ter saúde. Obrigada pela sua companhia e até um próximo programa. Tchau!